Bom dia, Pri, bom dia. Bom dia, Thay, bom dia. Deus seja louvado. Tem um dia lindo ali fora, né? Um dia lindo. Vamos lá, vai chegando, vai compartilhando. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nós queremos entregar essa manhã diante da Tua presença, Pai. Pedir que a força do Teu Santo Espírito esteja sobre nós. Que o Senhor venha guiar os nossos pensamentos, venha guiar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Venha, Senhor, abençoar a cada coração aqui presente, aqueles que vão estar diante de Ti no dia de hoje. Eu quero colocar, Senhor, todo o nosso ser diante da Tua presença, para que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua vontade acima de todas as coisas. Vem, Senhor, tomar conta do meu coração, da minha vida e de tudo aquilo que eu trago dentro do meu coração. É diante da Tua presença que eu renovo o meu ser, que eu renovo o meu viver, que eu renovo todo o meu coração. É diante do Teu Espírito Santo, Senhor, que eu encontro fortaleza para tudo aquilo que eu estou vivendo. E é diante de Ti que eu renovo todas as minhas forças. Diga isso para Jesus. Fala, Senhor, é diante da Tua presença que eu renovo todas as minhas forças. É diante da Tua presença que eu encontro toda a fortaleza que eu preciso. E é diante de Ti que eu renovo todas as minhas forças. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bom dia, amiga. Bom dia, Eliane, a paz. Querida, saudades. Vai chegando e vai compartilhando essa live. Vai chegando, vai compartilhando. Tem algo muito lindo que o Senhor colocou no meu coração essa semana, que eu quero compartilhar com você. Quero compartilhar com você o comportamento invisível, que muitas vezes tem roubado a nossa identidade. Falei sobre isso ontem, postei um reel sobre isso, e eu quero trazer esse tema para que nós possamos, como mulheres, voltar à nossa essência, aquilo que Deus nos criou para ser. Então é uma alegria muito grande ter você aqui, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. E antes de qualquer coisa, eu quero assim que você respire profundamente e diga assim para você mesma: que bom poder viver esse dia, que bom poder receber a graça do Senhor sobre mim nesse dia. Porque talvez hoje você não tenha acordado no seu melhor dia. Talvez você tenha acordado com cansaço físico, com cansaço espiritual. Talvez você tenha vivido dias que não tenham sido fáceis. Mas eu quero convidar você a respirar profundamente e dizer: que bom, Senhor, que o Senhor está comigo, que eu acordei. Que bom estar aqui, Senhor. Que bom estar aqui. E bom dia, Cidinha. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, talvez você seja essa mulher que esteja resolvendo problemas, porque isso a gente faz, né? Isso a gente sabe fazer. Sempre está atrás de alguma coisa para resolver. É ou não é verdade? A gente cuida da casa, dos filhos, do marido. E a gente vai buscando resolver as coisas. E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida constantemente. A gente resolve muitas coisas. Mas, finalmente, você parou para estar aqui. E percebeu que faz muito tempo que você não olha para si mesmo. E como isso acontece? A gente corre atrás de tudo, faz muitas coisas, mas dificilmente a gente olha para si mesmo. E é aí que eu quero conversar com você. E sabe por que isso acontece? Porque existe esse comportamento que muitas vezes está invisível e que está roubando a sua identidade.
Então é disso que eu quero trazer para você. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, sem perceber. Faz tudo para todos e às vezes até você acha que está fazendo por si mesmo. Mas é tão no automático que você não consegue se libertar dessa exaustão emocional, dessa exaustão física que muitas vezes você se encontra. Bom dia, Maria Angélica. Deus abençoe. E eu quero trazer para você exatamente esse texto bíblico que eu vou compartilhar com você para contextualizar esse tema que eu quero trazer, desse comportamento que muitas vezes a gente está vivendo no automático e não se percebe. E hoje o Senhor quer nos despertar a voltar para a nossa essência, para aquilo que nós somos chamados a ser. Olha só, é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que vai dizer assim, ó: todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa imagem. Olha que precioso essa palavra que o Senhor está nos dando. O Senhor não diz eu, o Senhor não diz você, o Senhor não diz o outro, o Senhor não diz aqueles que são mais certinhos ou menos certinhos. O Senhor não escolhe pessoas. O Senhor está dizendo para todos. Olha o que ele diz. A palavra de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem. Nós refletimos a glória do Senhor e nós nos vemos transformados nessa imagem, na imagem do Senhor. Olha que coisa linda. Esse texto de Paulo é um texto que eu amo, é um texto apaixonante. Sabe por quê? Porque ele diz algo de extraordinário. Ele não diz para você esforçar-se para você mudar. Ele não diz para você fazer algo a mais, algo de extraordinário, algo que você se entrega muito para que haja essa mudança. Não, ele diz, contemplando, nós somos transformados. É isso que essa palavra está dizendo para mim e para você hoje. Nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem. É na imagem do Senhor que nós nos vemos transformados. É na presença do Senhor, é olhando para o Senhor que nós vamos nos ver mulheres renovadas, mulheres transformadas. Olha a profundidade disso. É contemplando esse Senhor na nossa vida que nós vamos ver essa mudança em nós. É claro que vão haver atitudes. É claro que nós vamos ter que ter ações. Por quê? Porque o nosso movimento é que vai trazer essa nova mulher, é que vai despertar em nós a mulher que Deus nos chamou para ser. Mas o primeiro movimento que nós temos que ter é esse, é voltar para o Senhor. É refletir, olha, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa imagem, na imagem do Senhor. Então é para isso, é para essa imagem que eu tenho que voltar. É para a imagem de Deus que eu tenho que voltar. Aquilo para onde você olha, aquilo para o que ocupa a sua mente. Aquilo que você contempla todos os dias vai moldando o seu ser mulher. Entende? É isso que o Senhor está falando. Então, se eu contemplar ao Senhor todos os dias, se eu olhar para o Senhor todos os dias, se eu me voltar para o Senhor todos os dias, vai moldando o meu ser mulher. E é aqui que está o problema, que muitas vezes nasce um comportamento onde nós nos voltamos para todos, onde nós nos voltamos para tudo, mas nós não nos voltamos para contemplar o Senhor. Percebe a diferença? Tudo que nós olhamos, tudo que nós nos ocupamos, vai moldando aquilo que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que nós dedicamos o nosso tempo, dedicamos o nosso olhar, dedicamos a nossa vida, vai moldando quem nós somos.
quem nós estamos nos tornando. Então o Senhor está nos convidando hoje. Aqui mostra o que acontece com a mulher moderna. Aqui mostra o que tem acontecido com a mulher que muitas vezes se molda pelo olhar que está tendo ao seu redor. A situação que está vivendo, as consequências que está enfrentando, as circunstâncias que se encontra. É isso que tem acontecido. A mulher, muitas vezes, tem se moldado pelo problema que ela está vivendo. Tem se moldado pelo olhar que ela está tendo com a situação que ela está vivendo. E muitas vezes ela deixa de contemplar quem? O próprio Deus. O próprio Deus, como diz a palavra. Muitas vezes ela deixa de contemplar Deus e diz quem Deus diz que ela é. E o que Deus está dizendo aqui? Ó, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa imagem. Nós refletimos a glória do Senhor, a glória de Deus. E quando nós deixamos de ver isso, nós nos passamos a moldar por outras situações. Então, nós olhamos imagens de mulheres, imagens de outras mulheres, nós olhamos situações de outras pessoas, nós começamos a comparar a nossa vida, começamos a olhar para cobranças, olhar para as expectativas, olhar para críticas, olhar para comparações, e muitas vezes é esse olhar que vai nos moldar, e é isso que nós precisamos entender. O olhar que nós estamos definindo para nós hoje é o que tem moldado a nossa história, moldado a nossa vida. Nós começamos a olhar para os resultados, para aquilo que está acontecendo, e sem perceber, nós vamos perdendo o quê? A nossa própria identidade. Porque a identidade nunca é construída por uma comparação, identidade nunca é construída por uma crítica, por uma necessidade de aprovação, por um olhar para a expectativa que tem o outro. Ela nasce daqui, ó, do que está dizendo a palavra, da contemplação de Deus. Refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem. Nós precisamos refletir a glória de Deus e nos vemos transformadas por essa glória. Então nós precisamos ter atitudes que mudam isso, que muda todo o sentido da nossa história. E eu quero assim te fazer uma pergunta nesse momento. Quem que tem ocupado mais espaço na sua mente? Ou o que tem ocupado mais espaço na sua mente? É a circunstância que você está vivendo? É a necessidade de olhar muitas vezes para o que o outro está enfrentando, para aquilo que o outro está vivendo? O que tem ocupado a sua mente? É a voz de Deus dizendo exatamente isso para você. Refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa imagem. É a voz de Deus que tem ocupado a sua mente ou é a voz de cobrança? Porque aquilo que domina a sua mente domina a sua identidade. Aquilo que domina a sua mente domina quem você está se tornando. Se o que tem dominado a sua mente é uma preocupação com tudo que você tem vivido, perceba isso. A forma com que você acorda, com que você olha para o seu dia, a maneira com que você enxerga tudo à sua volta, que tem ocupado a sua mente, que tem dominado você, tem dominado a sua identidade, porque você acaba se tornando aquilo que você está vivendo. Você olha para aquela circunstância e você acha que você é exatamente aquilo. É assim. O comportamento invisível que muitos de nós vivemos é aquele comportamento de viver no piloto automático. De olhar para aquilo que nós estamos vivendo e não parar para contemplar a Deus. Existe uma diferença enorme, enorme entre viver e apenas sobreviver. É algo que eu tenho dito há muito tempo. Por quê? Porque eu fui alguém que apenas sobreviveu na vida, por muitos anos. E muitas de nós acordamos exatamente dessa forma. Muitas de nós acordamos, executamos tarefas, dormimos, é um ciclo vicioso. E repetimos isso tudo novamente.
Acordamos, vivemos um dia intenso, voltado para a tarefa, se tornamos uma mulher tarefeira, fazemos isso aqui, fazemos isso ali, cuidamos disso, cuidamos daquilo, e aquela mulher que está abaforada, correndo. Quantas de nós vivemos isso? E eu experiencio isso todos os dias. Todos os dias. Eu tenho feito um trabalho voltado para mulheres de fazer uma sessão de alinhamento. Levar mulheres a se alinhar. E eu tenho entrado em contato com muitas mulheres para fazer esse convite para essa sessão de alinhamento. E é muito interessante. Porque você envia uma mensagem, você envia outra. E essas mulheres, elas acabam não se percebendo. E aí, algumas vão responder assim, olha, eu estou numa correria e eu não consigo parar para ouvir o áudio. Eu não consigo parar para ler a mensagem. Eu não consigo parar para te responder. E por quê? Porque são mulheres que estão exatamente nesse posicionamento. Executam tarefas, dormem e repetem todo momento a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. E assim vai. Mas nunca param para se perguntar onde eu estou e quem eu estou me tornando. Sabe por quê? Porque vive sem consciência. Vai fazendo. Vai repetindo padrões. Vai repetindo todos os dias a mesma coisa e não para se ver. E isso é perder a sua identidade aos poucos. E quando você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa e você pergunta quem você está sendo, ou ela dá uma risada dicotômica, né, que a gente chama, aquela risada onde você ri, tipo, ai, não sei te responder, né? Fica nervosa com a pergunta, ou então ela chora, porque ela não sabe dizer quem ela está sendo. E sabe o que significa isso? A perda da identidade. Mas sabe o que é pior? O que é pior quando a gente perdemos a nossa identidade? Nós perdemos a nossa essência vem de Deus. E é o próprio Senhor que está dizendo, refletimos como no espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa imagem, na imagem de Deus. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós não conseguimos olhar para isso, nós não conseguimos nos ver, nós não conseguimos nos encontrar. E isso acontece em um dia, no outro e assim por diante. E nós vamos perdendo de nós mesmos e não vamos reconhecendo isso. É aquela situação onde você vai dizendo sim, sim para todo mundo, sim para todas as situações, sim para tudo que está acontecendo. Você vai dizendo sim, 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 até esquecer o único sim que você tem que dar. O único sim que Deus espera de você. O único sim que vai te conduzir a dar o sim para os outros, a dar o sim para o mundo, a dar o sim para aquilo que você pode viver de experiências, que é o sim para você mesmo, o sim para Deus, o sim que Deus espera para você, por você. É como uma roupa branca, presta atenção nessa analogia aqui, ó. Uma roupa branca, ela não fica escura de uma vez, é ou não é verdade? É aos pouquinhos. Pega uma manchinha ali, outra manchinha lá, vai perdendo o brilho aos poucos. E aí você olha para aquela roupa e você diz, nossa, um dia foi tão branquinha, olha como está agora. Porque você vai perdendo aquilo que está acontecendo. E a identidade, ela não desaparece de repente, é aos pouquinhos. Você vai deixando, é só uma mancha, vou lavar. Meia, né? Meia branca, não é assim? A gente vai lavando, de repente vai ficando escuro, daí você pega a meia, joga fora. Ou você dá uma boa limpeza, ou então vai chegar o momento de você pegar essa meia e jogar fora. Assim é com a nossa identidade. Ela não desaparece de repente, aos pouquinhos. Ela vai sendo sufocada.
aos pouquinhos. Acontece uma coisa num dia, acontece outra coisa no outro dia, e assim a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. De repente, você se perdeu de si mesmo. Assim vai acontecendo. O excesso de responsabilidades, muitas vezes, pode esconder uma falta de identidade. Porque o desejo do teu coração, muitas vezes, está no fazer e não no ser. E isso pode parecer estranho, mas muitas mulheres confundem valor por aquilo que fazem. Muitas de nós, o valor está naquilo que está sendo feito e não no que é de verdade. Muitas de nós confundem valor com utilidade. O quanto eu estou sendo útil. E eu realmente vou acreditar, se eu fizer tal coisa, isso pode acontecer. Se eu fizer tal coisa, eu vou me sentir importante. Eu me sinto bem quando eu faço isso. Eu me sinto bem em fazer, mas quem de fato você é? O problema não está no fazer, o problema está no sim que se perdeu quando você deu sim para tudo e esqueceu de dar sim para si mesma. Para a essência que Deus criou em você. Aí que está o problema. O problema não é fazer, não é entregar para o outro, não é dar conta das coisas, não. O problema está em se perder de si mesma. Aí está o problema. Se eu resolver, eu sou necessária. Se eu agradar, eu vou ser amada. Claro que isso é de uma forma inconsciente, mas percebe que muitas vezes a nossa história está sendo moldada no excesso de responsabilidade para esconder uma falta de identidade. Deus nunca disse isso para nós. Ele nunca chamou você pelo que você faz. Ele chamou você de filha. Não pelo que você faz. O que você faz para Deus é uma consequência. Ele não olha o fazer, ele olha primeiro o ser. E quando definitivamente nós encontramos a nossa identidade, nós vamos fazer coisas maravilhosas. Nós vamos construir um legado nessa história. Por quê? Porque nós assumimos a nossa essência, que é o ser, é filha. Existe uma diferença enorme. Filha não precisa provar valor. Filha não precisa provar valor. Eu não preciso fazer muitas coisas para eu ter valor para o meu pai. E nem precisava ficar fazendo para ter valor para minha mãe. Eu entendo o meu valor como filha. Eu sei quem eu sou como filha, porque eu não preciso provar valor. Eu recebo a minha identidade, quem eu sou. Eu sou filha. Eu sou filha do meu pai. Meu pai reconhece a minha voz. Meu pai reconhece quem eu sou. Eu não preciso provar. Quando eu tenho identidade, eu não preciso provar nada. Eu sei quem eu sou. É sobre isso. E talvez você seja uma mulher assim, cansada, porque passou anos tentando conquistar as coisas. Aquilo que Deus já havia entregue. Claro que muitas vezes nós queremos exatamente da forma que nós queremos. Mas deixa eu te dizer algo que tem mudado completamente a minha história. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Presta atenção nisso. Isso é o que diz a palavra. A palavra nos entrega isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, ela pode ser boa, ela pode ser agradável, mas não é perfeita. Então é nisso que eu preciso parar e pensar. Porque muitas vezes eu passo anos e anos achando que a minha vontade é tão boa, tão agradável, e eu me decepciono. Por quê? Porque eu não consegui conquistar algo. Porque eu não consegui fazer algo. E aquilo que Deus já havia me entregue, a aceitação, o amor, o pertencimento, o valor, eu não reconheci. Eu preciso me ver como Deus me vê, como Deus me enxerga.
E isso é que vai fazer todo sentido na minha vida. Mulheres que acordam e se colocam diante do espelho e vão trocando as máscaras durante o dia conforme a necessidade e não conseguem ver o rosto realmente como é. Exatamente, é bem isso, Eliane. E sabe o que acontece? A gente vai fazendo isso no inconsciente, no automático, porque não volta para a sua essência. E as feridas começam a escrever a nossa história. Por isso que a gente vai mudando de máscara. E escrever uma história de mentiras. É quando uma mulher passa, por exemplo, por uma rejeição, por um abandono, e ela passa a acreditar que ela é aquela situação. Então ela não se sente o suficiente. Por quê? Porque ela foi abandonada. Ela foi abandonada. Ela então acredita que sempre vão deixá-la, que sempre vai ocorrer situações parecidas, que quando for criticada, ela vai acreditar que nunca vai dar certo, que nunca ela faz nada certo, ela não consegue lidar com as críticas. E são situações que vão deixando de ser, muitas vezes, pensamentos. Porque às vezes você fala assim, eu penso desse jeito. Eu penso assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa e eu penso, não vai dar certo. Eu nunca faço isso certo. Não vai, eu não vou conseguir. Não vai rolar, eu não sou suficiente para isso. Sempre vão me deixar. E vai moldando, você vai moldando a sua história e isso começa no pensamento. Depois sabe o que acontece? Vira a sua identidade. Mas é uma mentira repetidas vezes. Repetida muitas vezes. E nunca vai se transformar numa verdade. Porque você nunca é alguém que não consegue. Porque tudo você pode naquele que te fortalece. Você nunca vai ser alguém que não vai conseguir dar passos, que não vai fazer algo certo. Por quê? Porque você tudo pode em Deus. Porque você é filha. E Deus te criou para ser. Então, a questão é voltar para a sua essência. Quem escreveu a sua história? Quem é que escreveu a sua história? Quem é que escreve a sua história? É a circunstância que você está vivendo? É as dores que você tem passado? São as situações que você tem vivido? Ou é o próprio Deus? Quem escreve a sua história? Foi Deus? Ou são as suas feridas que têm escrito a sua história? Ferida de rejeição, de abandono? E deixa eu te dizer, se você não se permitir ser curada, essas feridas elas prevalecem por toda a sua história de vida. Por toda a sua história de vida. E te levam a uma vida que não é sua. Te levam a repetir situações que não é para você. Você abandona uma identidade que o próprio Deus te deu para viver o quê? Feridas. Para viver o quê? Situações que não deram certo. Dores. E aí a gente passa a história toda da nossa vida dessa forma. Mas a nossa vida, ela é única. Nós fomos criadas numa essência. Deus nos criou para ser filhas. E como filhas, o Senhor está dizendo, nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nos vemos transformados nessa imagem. E deixa eu continuar, porque eu não tinha lido até o final do versículo. Sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Essa é a palavra que nos sustenta. Você sofreu, teve feridas, situações dolorosas na sua vida. Acolha essa dor, mas decida em trabalhar essa dor. Busque ajuda. E não se permita viver nisso que você está vivendo, porque isso não é a sua essência.
Isso não é o que resume a sua história. Quem escreveu a sua história, não foram as suas feridas, não foi a situação que você tem vivido, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Tem um versículo bíblico que está em Isaías 43, que vai dizer assim: eu o chamei pelo nome, você é meu. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Antes de Deus pedir qualquer coisa, ele afirma o quê? Afirma a sua identidade. Afirma quem você é. Porque identidade vem antes de qualquer coisa. Identidade vem antes de qualquer situação. Identidade vem antes de qualquer chamado. Deixa eu te dizer, identidade não é ser mãe, ser esposa. Não. Não é ser profissional. Isso não é identidade. Identidade é ser filha. Porque eu só consigo viver o meu ser mulher, o meu ser mãe, o meu ser esposa, se eu aprender a ser filha de Deus. Identidade vem antes de tudo. Antes de qualquer propósito na sua vida. E é isso que nós precisamos ter na nossa história. Sabe o que acontece? O inimigo, ele não quer apenas destruir a sua vida. Ele quer confundir quem você é. Ele quer confundir a sua história. Porque quando uma mulher esquece a sua identidade, quando uma mulher esquece quem ela é, ela aceita qualquer... Veja bem, vou repetir isso, quando uma mulher ela esquece quem ela é, ela aceita qualquer relacionamento, ela aceita qualquer tratamento, ela aceita qualquer ambiente, ela aceita qualquer história, ela aceita que qualquer um interfira na sua vida. Ela aceita viver tudo, menos o que Deus preparou. Então é por isso que o inimigo, ele não quer apenas destruir a sua vida. Ele quer de verdade que você esteja confusa de quem você de fato é. Ele quer confundir quem você é. Para quê? Para que você não perceba a sua essência. Porque a nossa essência tem um poder inabalável na nossa história. Na nossa história de vida. Porque, olha aqui, olha. Quando nós nos vemos transformadas na imagem de Cristo em nós, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Quando nós nos vemos dessa forma, nós buscamos a nossa essência, nós somos quem Deus nos criou para ser. E se você olhar ao seu redor, se você passear por esse Instagram, você vai ver mulheres lindas, mulheres bem-sucedidas, mulheres inteligentes e, pasmem, muitas mulheres que estão dentro da igreja, que estão buscando muitas coisas, mas perderam a sua essência. Mulheres até que falam lindamente de Deus, mas perderam a sua essência. Por quê? Porque estão emocionalmente exaustas. Por quê? Porque vivem tentando corresponder a expectativas dos outros, a expectativa de um modismo, a expectativa do que o mundo está pedindo. Mas esquecem de viver a expectativa de que Deus a criou. Nós vivemos muitas vezes expectativas que nunca Deus nos ofereceu. Deus nunca nos pediu uma perfeição. Deus nunca nos pediu uma permanência. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Bom trabalho. Deus nunca pediu para que nós pudéssemos ficar emocionalmente exaustas. Viver como uma mulher tarefeira, fazendo. Não, Deus nunca nos pediu isso. Deus, Ele nos criou para ser filhas. Tá fazendo sentido isso para você? Tá fazendo sentido isso para você? Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão sobre o seu coração. Respira bem fundo, ó. E responda para você mesmo. Quem eu estou tentando agradar?
Do que eu tenho tanto medo para dar passos? Quem eu seria se eu não tivesse a opinião das pessoas? Quem eu seria se eu não me preocupasse com a opinião do outro? Quem eu seria? Responda isso para você mesmo. Essas respostas mostram onde a sua identidade está presa. É no outro? É no você tentar agradar? É o medo que te aprisiona? Onde que a sua identidade está? A verdadeira transformação, ela não começa mudando o comportamento, ela começa mudando a identidade. E identidade muda com uma mentalidade saudável de quem sabe quem é. É assim, então escolhe diferente, ame diferente, pense diferente, perdoa, se posiciona. Porque comportamento é fruto, identidade é a sua raiz, é quem você de fato é. E Deus sempre trata primeiro o quê? A raiz, a minha identidade. É aqui que Deus precisa tratar. É aqui que Deus precisa cuidar. É aqui. Tá fazendo sentido você que tá aqui? Tá fazendo sentido? Tá caindo fichas para você? O que tem direcionado? Oi, Nayara, bom dia. O que tem direcionado a sua vida, a sua história? O que tem direcionado você? Tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo para você? Compartilha aqui comigo. Se isso que eu tô trazendo para você tá fazendo sentido. Porque nós precisamos olhar aquilo que nós estamos vivendo. Precisamos olhar aquilo que nós estamos sendo. Precisamos ver o que de fato nós estamos vivendo na nossa história. Existe esse comportamento que quase toda mulher repete todos os dias. E muitas vezes esse comportamento rouba a nossa paz, alimenta a nossa ansiedade, faz com que nós esquecemos de quem nós realmente somos. É esse viver no automático. Nós acordamos pensando em tudo e queremos assim viver tudo. Fazemos isso, fazemos aquilo, cuidamos da casa, vamos para o trabalho, nos voltamos para isso, respondemos mensagem, tentamos dar conta de tudo. E no fim do dia a gente vai sentindo aquele vazio, a gente vai dormir, vai acordar no outro dia, vai estar do mesmo jeito. Porque nós acreditamos que essa é a vida que Deus tem para nós. Mas, na verdade, viver no piloto automático emocional é um risco muito grande. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Precisamos olhar para o nosso comportamento. Porque esse comportamento é tão silencioso que nós vamos fazendo e nós não vamos percebendo o quanto ele está destruindo a nossa vida. Destruindo a nossa essência. E lembre-se do que eu falei, o inimigo ele é muito astuto. Ele vai tentando confundir a nossa história para dizer que esse comportamento disfuncional é um comportamento que eu tenho que ter. Onde eu esqueço de mim e me dou, me entrego, faço de tudo. E aos poucos eu vou deixando de ouvir a minha própria essência. Ouvir a própria voz de Deus para atender o quê? A expectativa do mundo. A expectativa do outro. Eu digo sim para tudo, mesmo querendo dizer não. Quantas de nós fazemos isso? Dizemos sim, 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 mesmo querendo dizer não. Se culpa, muitas vezes, por parar. Eu já disse isso várias vezes. Quantas vezes eu ia correndo fazer uma unha, lá de vez em quando, fazer uma unha, e eu pensava, meu Deus, enquanto eu estou aqui, eu poderia estar fazendo isso. Mais isso. E vinha uma culpa dentro de mim. Quantas vezes comparei a minha história com a do outro, se cobrando. E aí eu começo a acreditar o quê? Que eu realmente não sou suficiente.
E o que acontece nisso? A ansiedade aumenta, a paz desaparece e eu vivo nesse ciclo. Um ciclo vicioso. Mas a mulher que Deus criou não é essa. E essa mulher vai ficando o quê? Estagnada. Vai ficando atrás, escondida atrás de um cansaço. Vai ficando escondida atrás das suas feridas. Atrás da sua necessidade de agradar o outro. E assim por diante. Mas deixa eu te dizer, existe uma boa notícia. A boa notícia é que você não precisa continuar dessa forma. Quando você identifica esse padrão, quando você identifica, você começa a recuperar a sua identidade. Você começa a recuperar e você vai fortalecendo o quê? A sua saúde emocional. Você vai aprendendo a viver com mais leveza. Você vai aprendendo a ter paz, a ter propósito. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha que eu acompanho. Nós já fizemos 3 sessões individuais. E ela tem passado por uma dificuldade gigantesca. Gigantesca. É uma situação bem delicada. E que eu não tiro a razão, eu não tiro o direito dela sofrer por tudo isso que ela está vivendo. Uma separação, um abuso emocional, até vias de fato, né, físico e assim por diante, tantas situações. E ela tem vivido dias muito difíceis, mas ela tem aprendido a viver de uma forma mais leve. O ocorrido já aconteceu há quase 2 anos, então existe um tempo, mas existe uma ferida. Existe uma mulher que se sente rejeitada, uma mulher que se sente abandonada. E é isso que a gente precisa trabalhar. E enquanto eu tenho atendido ela, nós temos resgatado essa identidade. Por quê? Porque ao longo da história da sua vida, ela perdeu a sua essência. Ela viveu para esse abuso. E por mais que tudo isso passou, por mais que ela conseguiu se libertar, ela sente ainda a rejeição, ela sente o abandono e isso precisa ser tratado. Precisa ser cuidado. E aí, eu sempre, além dos atendimentos, sempre que as minhas mentoradas têm alguma dificuldade, elas me mandam mensagem para eu tentar, né, naquele momento, ajudá-la de alguma forma. E ela me mandou uma mensagem. E uma mensagem bem sofrida naquela hora. E eu disse para ela assim, viu? Quem é que está mandando essa mensagem? Né? Quem é que está vivendo isso? É a mulher que tem uma nova identidade. É a mulher que decidiu sair desse relacionamento, que decidiu enfrentar a situação. É a mulher que não vive de comparações. É a mulher que vive de decisão. É a mulher que abandonou a história que estava vivendo, ou é a mulher que se abandonou de si mesma, ou é a mulher que ainda volta para as misérias que enfrentou, que necessita da aprovação do outro, que compara a sua vida com o outro. Quem é que está mandando essa mensagem? Foi exatamente essa pergunta. E ela já despertou e já entendeu quem é que ela estava sendo naquele momento. Por quê? Porque a rejeição é um processo. Mas você precisa decidir quem você vai viver. No momento que ela enviou a mensagem para mim, era uma mulher rejeitada, uma mulher abandonada. E aí, quando eu fiz a pergunta, ela... Opa! Não, eu não sou mais essa mulher. Aí você pensa assim, olha, ela viveu anos e anos, 14 ou mais anos, num relacionamento abusivo. Quando ela sai, o cérebro dela está condicionado àquilo. A ser a sua dor, a ser a sua rejeição, a ser o abandono. A aceitar migalhas, misérias. Está condicionado, ela está condicionada àquilo. Mas quando ela
vive o novo, o que ela precisa? Trazer um novo comportamento, trazer novos hábitos, e é por isso que ela precisa de ajuda. Então, quando ela passa a ver essa mulher, ela passa a voltar para a sua identidade. E de que forma eu posso fazer isso? Lidando com o seu emocional, mas também com o seu espiritual. Trazendo essa essência dessa mulher. E sabe por quê? Porque é o que diz a palavra, olha. Todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor. Eu reflito a glória do Senhor. Como num espelho. Mas muitas vezes eu tenho perdido essa essência. E quando eu perco essa essência, é porque eu estou voltada para a minha ferida. É quando eu olho no espelho e eu vejo a minha ferida, a minha dor, o meu abandono, a rejeição e assim por diante. A comparação e assim por diante. As minhas perdas e assim por diante. Tá entendendo? Por isso que eu preciso elevar o meu espiritual e o emocional junto. Isso faz parte para desenvolver essa mulher que reflete a glória de Deus. E como que eu posso refletir isso? Olha, e nos vemos transformados nessa imagem. A transformação precisa acontecer a partir dessa imagem, da imagem e semelhança de Deus que Ele me criou para ser. Eu preciso voltar a essa essência, eu sou filha. Essa é a mulher que está dentro de mim. O resgate da essência, essa é a mulher. Ontem eu assisti um vídeo, eu sigo uma pessoa, ela não é católica, é uma pessoa evangélica, mas ela é uma figura. Só que de verdade eu não lembro o nome dela para te falar. Não vou lembrar. Mas é uma pessoa que sempre aparece para mim. Ela faz assim, alguns vídeos muito engraçados, né? Ela é humorista, mas ela traz a espiritualidade junto. E ela dizia assim: vou mandar meu marido resolver esse problema aqui. Por quê? Porque, não, é ele que nasceu para resolver problema. Ele tem que resolver esse problema. E sabe por que ele tem que resolver esse problema? Porque o Senhor me criou depois que ele tinha resolvido o problema. Ele já tinha criado o homem, ele já tinha preparado tudo, aí ele me criou. E ela falando desse jeito, né? Para dizer assim, que a mulher nasceu para estar, né? No depois ali, depois que ela nasceu. Que Deus criou depois do problema, né? E foi muito engraçado isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos criou numa situação para estar ao lado de alguém e viver essa essência ao lado de alguém, né? Não para cobrir, para cobrir um papel, para poder ocupar um espaço. Não. Mas para ter o nosso próprio espaço. O nosso próprio espaço. Deus viu que o homem estava só. Então ele criou a mulher. E ambos têm um papel importantíssimo na história. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então quando eu me identifico com a minha história, quando eu me identifico com a minha essência, com a minha criação, eu vivo a minha real identidade. E é essa identidade que eu quero convidar você a viver. A sua essência, a sua identidade. É sobre isso. Eu não sei qual é a voz que você tem ouvido ao longo da sua história. Eu não sei qual é a essência que você tem buscado a viver. Mas eu quero dizer para você, viva a sua essência. Você não foi criada depois para você estar em segundo plano. Não, é isso que ela dizia. Fui criada depois para eu estar em segundo plano. Não, eu fui criada para estar ao lado dele. É assim. Eu não fui criada depois para estar em segundo plano. É sobre isso, eu fui criada para ser. Para ser. Ser quem? Ser mulher. A mulher que o Senhor me chamou pelo nome e disse, és minha. Isaías 43:1. És minha. O Senhor me chamou pelo nome. És meu. Eu quero que você abrace essa causa mesmo. Abrace isso no seu coração, na sua vida.
A verdadeira transformação começa, não é mudando o comportamento, é trazendo a sua identidade. E aí você vai trazer novos comportamentos. É olhar para a sua identidade. E aí você vai trazer novos comportamentos. Eu quero deixar um desafio para você hoje. Durante os próximos dias, antes de abrir qualquer rede social, antes de pegar celular para ver mensagem, antes de qualquer coisa, eu quero que você leia Provérbios 31, a partir do versículo 10. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Faça isso durante 7 dias. Vai falar sobre a mulher virtuosa. O valor que nós temos. Ou se você não quiser provérbios, mas leia um versículo sobre quem Deus diz que você é. Sobre quem Deus diz que você é, sobre a sua essência. Porque talvez você tenha passado anos ouvindo o que as pessoas estão te dizendo, mas quase nunca tenha ouvido o que Deus tenha falado. Essa é a diferença. Nós crescemos com pessoas erram. Talvez até seu próprio pai, sua própria mãe criou uma imagem para você, mas você não é essa imagem. Apesar deles terem voz de autoridade sobre a sua vida, você não é essa imagem. Você é a essência de Deus. Então é Deus que você tem que ouvir. É o próprio Deus que você tem que ouvir. Eu quero assim terminar voltando a esse versículo. Contemplando, somos transformados, né? Quando nós contemplamos, nós vemos a transformação nessa imagem. Nessa imagem. Quando eu olho para o espelho, olha só, gente, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa imagem. Porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Isso é muito lindo. Você não será transformada apenas por entregar o melhor, apenas por ficar tentando fazer o melhor. Não. Você vai ser transformada quando você voltar os olhos para Deus, para Cristo. Porque quando você contempla Jesus, você lembra quem você é. Quem você é. E quando você lembra quem você é, você passa a viver para o seu próprio valor. E não para provar valor para ninguém. Você para de viver para você provar. Você começa a viver porque você já foi amada, você já foi escolhida, você já foi aprovada. Você já foi chamada. Você é a verdadeira liberdade. Quantas mulheres têm um potencial gigantesco? Gigantesco. E não tomam posse daquilo que estão vivendo. E vivem por trás, né? Por trás das câmeras, por trás dos bastidores. E quando Deus está te chamando para viver. Viver a sua essência. A sua essência. Eu quero orar por você, com você, para que Deus cure as vozes que tentaram tirar a sua essência, que tentaram definir a sua identidade. Para que toda mentira seja substituída pela verdade da palavra, a verdade que vem de Deus. Para que você saia daquilo que você está vivendo e passe a viver o chamado de Deus. Não apenas, que você não saia daqui não apenas emocionada com essa palavra, né? Porque as emoções vão passar. Mas que você também não saia daqui motivada, porque também motivação passa. Mas que você saia daqui ativada a viver o melhor. Decidida a viver como a mulher que Deus te chamou a ser. Que Deus te criou para ser. Esse aprendizado. Esse aprendizado. Querido Deus, eu quero pedir a sua bênção sobre cada um de nós que estamos aqui, Senhor. E sobre todas as mulheres que depois vão estar assistindo essa live. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada uma de nós. Se existe, Deus, algo que nos desvie da nossa identidade, que nos tire da nossa essência, ajuda-nos, Senhor, a voltar para nós, para aquilo que está em nós, para o chamado que o Senhor nos fez
a viver da melhor forma com a nossa identidade. Ensina-nos, Senhor, a fazer, a ter atitudes concretas para resgatar a nossa essência, a essência de como o Senhor nos chamou para ser, a essência de quem o Senhor nos escolheu para ser. No teu nome, Jesus, eu quero te pedir hoje. No teu nome, Jesus, eu quero te pedir hoje. Amém, amém e amém. Obrigada pela manhã maravilhosa. Um beijo, Cidinha. Deus abençoe. Cada dia um aprendizado, um bênção de Deus para nossas vidas. Obrigada. Obrigada, Pri. Deus abençoe. Amém. Nayara, Deus abençoe. Que delícia, gente. Que delícia estar aqui com você. Que você possa reler essa passagem, que você possa ver a graça do Senhor sobre você, sobre a sua vida. Escolha a sua essência, aquilo que Deus tem para você. A verdade de Deus em você, não a sua verdade, mas a verdade de Deus em você. E que você possa voltar para a sua verdadeira identidade. Quem reconhece a sua identidade jamais será confundida. Jamais será confundida. Quem reconhece a sua identidade jamais será confundida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Eu te espero na próxima quarta-feira, aqui, que nós possamos estar juntas e viver o melhor de Deus para nós, num próximo tema. Compartilhe essa live com alguma mulher que vai fazer sentido para você, que alguém que você conheça, que tem vivido tudo isso, essa identidade, e identidade que muitas vezes as situações, o mundo coloca sobre ela, mas que você possa presenteá-la com essa live hoje. Encaminhe esse vídeo, assim que terminar aqui, ele vai estar salvo e você encaminha esse vídeo. Ou sobe pro seu store e me marca lá, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus.